Oi, tudo certinho com vocês por aí? Praticamente uma protagonista nova, de cabelo novo, e agora voltei a ser loura, não é mesmo? E voltamos aqui para deixar mais um vídeo com conteúdo para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre pejotização, um assunto que foi muito comentado e ficou conhecido por esse nome, que significa contratar empregados sob a fachada de uma pessoa jurídica para pagar menos em cargos sociais. No entanto, o referido assunto saiu um pouco de pauta, até que nessa semana voltamos a ouvir falar sobre o assunto, tendo em vista que essa é a prática mais utilizada por uma grande emissora de TV brasileira, que agora foi questionada, através de operações da Receita Federal. A Receita passou a investigar os contratos de artistas contratados por essa emissora de TV como pessoas jurídicas. É certo que quando um trabalhador é contratado pela CLT, seu salário sofre desconto de imposto de renda, dependendo da faixa salarial, que vai de 7,5% a 27,5%. O referido imposto calculado sobre o salário do empregado é retido na fonte, ou seja, ele nem passa pela mão do empregado. Esses valores são retidos e recolhidos antes do pagamento do empregado. Mas quem é contratado como pessoa jurídica, ele paga um imposto de renda bem menor, de 15% em média. Assim, se uma empresa contrata como pessoa jurídica todos os seus empregados, por certo que os valores recolhidos de imposto de renda serão bem menores do que os que seriam se todos fossem contratados através do regime de CLT. Aí você deve estar pensando, tá, mas qual o problema nisso tudo? Quer saber a resposta? Então vem com a gente que vamos explicar tudo direitinho aqui. Então não sai daí. Ah, mas antes de começar o vídeo, temos aquelas medidas de praxe básica para que você não perca nenhum conteúdo desse canal. Primeiro, certifique-se de que você está inscrito nesse canal. Às vezes você acha que se inscreveu, mas ainda não é inscrito. Então aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades que vamos apresentar por aqui semanalmente. Além disso, já deixa aquele like rápido aí. Agora sim, vamos para o que interessa? Vamos para o vídeo? O contrato de trabalho é marcado por alguns requisitos que, sendo observados na relação de emprego, podem configurar o vínculo de emprego, sendo eles a subordinação, que é o fato de você prestar contas de seu trabalho, estando sujeito à fiscalização do empregador, trabalhando sob suas ordens. Não eventualidade, que significa que o seu trabalho é contínuo, fixo ou esperado. Exclusividade, requisito que não está no artigo 3º da CLT, mas que é muito importante também para o reconhecimento da relação de emprego. Pessoalidade, que significa dizer que o contrato é feito com você, pessoa física, sendo da sua pessoa que são exigidas as atividades, e a sua pessoa física que é importante, e não uma organização ou uma equipe que foi contratada, mas sim você. E a onerosidade, que diz que você trabalha mediante salário. Assim, se você observa que seu contrato se dá nessas condições, por certo que você não pode ser contratado como pessoa jurídica, o que caracterizará fraude nos termos do artigo 9º da CLT. Nos casos dos artistas contratados, como o exemplo que demos no início, é muito claro que eles não poderiam ser contratados como pessoa jurídica, tendo em vista que, analisando os contratos dos mesmos, observamos todos os requisitos já citados. Esses artistas são contratados como pessoas únicas. Logo, é a pessoa que é contratada e não uma organização ou uma equipe. Aqui observamos a pessoalidade. Além disso, eles trabalham sob as ordens de seus superiores, não existindo uma autonomia, o que demonstra a subordinação. Quem aí já não leu alguma notícia de algum artista que foi advertido pela emissora ou até mesmo ameaçado de ser desvinculado por não chegar no horário de gravação ou por estar dando algum tipo de problema para a equipe de gravação? Nessa situação, já percebemos claramente a subordinação. Além do fato de que um artista fica vinculado à emissora, não podendo aparecer em outros canais ou aceitar outros trabalhos, que não sejam com aquela emissora ou autorizado pela mesma. Outro fato importante é que após o trabalho realizado, uma novela, por exemplo, eles tiram férias de meses. Quem também já não viu alguma notícia de algum artista que foi viajar curtindo suas férias após o término da gravação da novela ou programa? E nesse período, o artista continua vinculado à emissora, recebendo salário até o próximo trabalho para o qual ele será escalado. Observaram aí a onerosidade e a não eventualidade? Ou seja, a continuidade de seu contrato, ainda que ele não esteja executando algum trabalho naquele momento. Nesse contexto, é claro que todos esses artistas deveriam ser contratados sob o regime de CLT, com vínculo de emprego, devendo ser recolhido todos os valores a título de imposto de renda, efetivamente sobre a renda recebida, recolhimentos previdenciários para poderem se aposentar ao final da carreira, além dos direitos trabalhistas devido pelo contrato de trabalho, como férias, 13º salários e recolhimentos de FGTS. Percebem agora a fraude? Muito embora a maioria desses empregados recebam altos salários,
Seu empregador ainda economiza muito mais deixando de pagar as verbas devidas e recolher os valores corretos dos benefícios devidos a esses empregados. Essa prática é comum em diversos setores. Podemos citar como exemplo também os empregados da área de informática, empresas de comunicação e outros. Fraudando assim os direitos trabalhistas, a Receita Federal e o INSS. Ressaltamos que após a reforma trabalhista, surgiu a figura denominada autônomo exclusivo, definida no artigo 442b da CLT. Contudo, como alerta às empresas e orientação aos trabalhadores contratados dessa maneira, ressalta-se que a grande diferença na constatação do trabalhador ser reconhecido como empregado efetivo, que se refere à subordinação. Ou seja, se um trabalhador contratado como autônomo exclusivo resolver levar a causa à justiça e tiver as provas necessárias em relação à sua subordinação, a Justiça do Trabalho tem reconhecido tais contratos firmados como nulos para reconhecer o vínculo de emprego entre o trabalhador e as empresas. Ressaltamos ainda que dentro do requisito subordinação temos algumas subdivisões. Então, além da subordinação já mencionada, aquela em que você presta contas de seu trabalho, de suas ausências, por exemplo, ficando sujeito à fiscalização do seu empregador e necessitando de autorização desse para aparecer em outra emissora, por exemplo, há ainda a subordinação estrutural, que é o tempo pelo qual aquela pessoa ficou inserida na estrutura da empresa. Alguns artistas têm sua imagem vinculada à emissora por mais de 40 anos. Onde estaria a autonomia dessas pessoas? Além do fato de que esses contratos tão antigos foram pactuados antes da reforma trabalhista e, portanto, nem assim podem questionar a aplicação da referida brecha legal. Portanto, se o dia a dia da pessoa na empresa for semelhante ao de um empregado da CLT com as mesmas funções e obrigações, fica caracterizado o vínculo empregatício. Nesse caso, é irregular contratar esse profissional como pessoa jurídica. Então, se a justiça entender que a empresa burlou a lei, ela pode ser condenada a pagar todos esses direitos trabalhistas devidos àquele empregado. Bem como ficam sujeitas as empresas à punição no âmbito da Receita Federal, com cobrança de impostos que deixou de ser pago e a aplicação de multas e juros. Dessa forma, deve ser observado com cuidado se existe a subordinação necessária para o reconhecimento de vínculo empregatício na forma da CLT, observando os documentos que você tenha, bem como testemunhas que possam auxiliar nessa comprovação. Para aí sim, procurar a Justiça do Trabalho buscando a reparação de seus direitos. E é isso, nosso vídeo termina por aqui. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários que serão muito bem-vindos. Além do que, essa interação ajuda no crescimento do nosso canal, o que por certo se reverterá em conhecimentos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.